Boa noite, todo mundo. Em primeiro lugar, quero agradecer a Escola Ecoara pelo convite. A gente está flertando faz tempo aí para ter alguma palestra minha aí, e agora deu certo, né? Um desafio para mim estar fazendo essa palestra pelo Zoom, é a primeira vez, tá? O que a gente estava combinando com a Eri aqui, que eu quero fazer essa palestra bastante informal, um bate-papo mesmo, né? Quem quiser fazer pergunta pode me interromper, não tem problema, mande as perguntas via chat para todo mundo, ele vai me passando. Eu não consigo ver todo mundo que manda mensagem no chat, porque senão eu fico me perdendo um pouco, tá? Então, falando um pouquinho de mim, né? Meu nome é Edson, para quem não me conhece, Edson Rosa, eu sou pediatra, médico antroposófico e pneumologista infantil. E a escola pediu para eu falar hoje sobre ritmo, né? Eu não consigo falar de ritmo sem falar de rotina. A rotina é muito fácil da gente entender, né? Todo mundo está muito claro para todo mundo, mas o ritmo não é claro para todo mundo. Foi difícil para mim entender o que era ritmo quando eu comecei a lidar com esse assunto, né? Então, vamos lá para tentar definir um e outro e ver qual a importância dos ritmos e das rotinas na vida de todo mundo, não só das crianças de todas as idades, mas dos adultos também. Para começar, eu peguei a definição no Michaelis Online, do dicionário, de ritmo e rotina, para a gente começando e aquecendo aqui. A rotina, pelo Michaelis, é o hábito de fazer as coisas sempre da mesma maneira, maquinal ou inconscientemente, pela prática ou imitação. Então, todo mundo já sabe o que é isso. Rotina é aquela coisa bem rígida. Tá? Acordar todo dia na mesma hora, comer na mesma hora, dormir na mesma hora e fazer sempre as mesmas coisas da mesma forma. É algo bastante mecânico, como disse aqui na definição dele, maquinal. Já o ritmo, que é o tema da palestra, é bem interessante porque vai ver no dicionário, tem 4 definições para rotina e tem quase 15 para ritmo. Então, é realmente algo um pouquinho mais difícil de entender e eu trouxe duas definições para ajudar a entender como a gente usa o ritmo dentro da antroposofia. A primeira definição seria ritmo, sucessão de tempos fortes e fracos, que ocorrem alternadamente em uma frase musical. Esse fortes e fracos é muito importante para mim. E o segundo seria sucessão de movimentos e atividades e situações que, embora não se processem com regularidade, constituem um conjunto fluente, homogêneo no tempo. Tá? Então, pegando esse forte e fraco e o fluente, tá? Como a gente usa esse termo em antroposofia? O ritmo seria a alternância entre dois opostos. E o fluente é isso, a gente consegue fazer um movimento de ida e volta entre esses dois extremos. Tá? Isso, até por esse movimento, vocês conseguem perceber que é uma coisa muito mais orgânica, não é essa coisa rígida, mecânica. Né? É fluido, movimento de pêndulo, tem flexibilidade. Tá? Dentro da escola Waldorf, a gente acaba usando muito esse termo como contração e expansão. E eu vou falar isso aqui várias vezes, vocês vão entender com o tempo. Tá? E pensando um pouquinho no ritmo, tá? A gente tem os ritmos corporais nossos, tá? Temos os ritmos de manhã, de dia, a gente produz alguns hormônios, né? A gente está acordado à noite, quando a gente vai dormir, são outros hormônios, e tem o sono, então são os ritmos do corpo. E, fisicamente, se a gente pensar, tem o ritmo cardíaco e o ritmo respiratório. E, ó, o ritmo respiratório é a mesma coisa, tá? Os dois ritmos são os extremos, mas essa questão da respiração é muito importante aqui. Nós vamos chegar lá para vocês entenderem por quê. Né? Tem algo que é muito importante, que como o ritmo é algo fluido, que é fluente, é orgânico, ele não necessita de tanta força. A gente não precisa fazer força, é uma coisa que flui. Tá? Então a gente gasta menos energia quando a gente tem um ritmo e tem esse movimento do que quando a gente força a barra. Vamos desenvolver um pouquinho isso para vocês entenderem a importância disso na nossa vida. Vou tentar fazer uma pequena linha do tempo aqui, para vocês entenderem. Eu sempre gosto de começar com um bebezinho pequeno que acabou de nascer, que não tem ritmo e rotina nenhum. Né?
essa parte neurológica e hormonal dele está sendo construída, está bem matura, então não tem ritmo de sono, não tem ritmo de mamada. Acho que todo mundo que está assistindo a palestra passou por isso em algum momento, né, e sabe como é difícil. E o que a gente pode fazer é mostrar para essa criança o dia e a noite. Né? De dia, claridade, o barulho da casa normal, e à noite fazer silêncio, diminuir as luzes. Isso vai ajudando a criança a perceber o ritmo externo, a se conectar com esse ritmo da natureza, tá? E ajuda ela a desenvolver internamente esse ritmo, que é o ciclo circadiano, que a gente chama na medicina. Andando um pouquinho mais, uma criança de 6 meses de idade, tá? Nessa a gente espera, nem todas fizeram isso, mas a gente espera que elas já estejam com ritmo, vigília e sono bem estabelecido, ou pelo menos razoavelmente estabelecido, e a gente vai fazer a introdução alimentar. Como que a gente faz essa introdução alimentar? Como que eu oriento dentro do consultório? A gente mantenha os horários, tá? De alimentação, de banho e de sono. Né? O que acontece? A criança vai repetindo várias vezes. Nesses horários é almoço, em tais horários é fruta, tal horário é banho, tal horário é dormir. Quando a criança começa a repetir isso muito, isso é incorporado pela criança e vira um hábito. Tá? Então, essa é uma das importâncias da rotina na nossa vida. Quando a gente consegue repetir essa rotina por pelo menos 28 dias, isso pode se transformar em um hábito. Tá? E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque hábitos podem ser bons e hábitos podem ser ruins. Tá? A gente pode colocar os pequenininhos tantos hábitos que vão levar para o resto da vida como hábitos bons ou não. Vamos lá. Andando um pouquinho mais, pensando numa criança agora que já está entrando na escola, que está entrando no berçário, no maternal, né? Que já está frequentando a escola, já ainda funciona exatamente da mesma forma os ritmos de alimentação, de sono, de banho, tá? Mas aí tem que até falar um pouquinho antes de entrar nisso. Quando a gente almoça todo dia no mesmo horário, eu não sei se vocês já perceberam, geralmente naquela hora a gente tem fome. Quando a gente serve para os adultos para entender um pouquinho do que eu estou falando. Quando a gente almoça cada dia num horário, às vezes tem dia que você não tem fome, porque o seu organismo não entrou nesse esquema e não fez um hábito legal. Tá? Mas voltando à criança de 2 anos, eu queria até pedir para a Juliana, que está no jardim, é jardim, né, Juliana? Tá. Você está sem microfone. Eu queria pedir Eu para a trabalho Juliana... assim, mas tem Ah, professoras do maternal aqui, se você quiser tá. que elas Não, fiquem um mas pouco. pode ser do jardim mesmo, Juliana, Tá ou bom. pode ser... Vocês escolhem. Eu queria só que vocês contassem para os pais um período, uma manhã, como que funciona essa rotina da escola, eu ir mostrando para eles essa questão da contração e da expansão, que eu acho interessante ter alguma coisa mais palpável para não ficar muito fosfórico. Se você puder falar para a gente. Então. Então, vou contar um pouquinho da manhã do jardim, né? As crianças, elas chegam, já penduram a mochilinha fora da sala, tiram o sapatinho, colocam pantufinha e algumas vão sentando, esperando todos chegarem, né? Então, nós começamos com um pequeno verso da manhã, de bom dia. Depois as crianças vão fazer a primeira atividade, um desenho, uma culinária, aquarela, trabalhos manuais, dependendo do dia, né? Cada dia tem uma atividade. E as crianças vão acabando e começam a brincar livre, né? Então, esse já seria o momento já de expansão, né? Eles entram, tem um momento de contração, vão brincar, tem um momento de expansão. E, enquanto isso, vou preparando o lanche com a ajuda de algumas crianças, arrumo a mesa. Então, quando eu fecho as cortinas, eles já sabem que é o momento de arrumar a sala, né? Olha, eles percebem que a mesa já está colocada, que as cortinas fecharam, e aí é o momento de recolher, né? Então, eles começam a arrumar a sala, tem uma música que é cantada para esse momento, e
Depois que eles terminam, a gente faz uma roda rítmica, que é com movimentos da época, música. E assim que termina a roda, eles vão lavar as mãozinhas, ou usam a gotinha mágica, ou vão lavar as mãozinhas no banheiro. E nós sentamos para o lanche. Então, aí, um momento também de contração, um momento do verso do lanche. Aí depois, o momento de expansão é de comer, porque acaba tendo uma conversa ou outra ali, né? Um momento social da criança. Aí, então, depois eles terminam o lanche, vão se organizando para ir para o parque, que é a grande expansão, né? O brincar fora. Aí depois eles retornam desse brincar, que dura mais ou menos 1 hora e 20. Eles voltam para a sala, porque antes eles lavam as mãos, aí já vão se preparando para ir embora, arrumando mochilinha. Então eles entram num ambiente agora totalmente mais escuro, onde eles vão escutar uma história, ou fazer alguma brincadeira, mas assim, remeta mais a recolher, né? E aí o verso da saída, e aí sim eles vão para casa, tá bom? Eu pedi para a Juliana falar um pouquinho para ilustrar. Você me ajuda, Juliana, porque muita coisa às vezes eu me perco. Tá. O que vamos lá. O que a Juliana mostrou aí para a gente? As crianças chegam, tá? A gente não sabe muito como elas estão. Ela faz o verso, né? Você falou que você faz a roda rítmica. Aí você iguala as crianças e elas brincam dentro, fazem uma aquarela que é dar uma contraidinha. Depois elas vão para fora, elas expandem. Brincam, brincam, brincam. Depois elas precisam voltar para comer, que é uma contração. Mas o que é legal é, na hora de expandir, eu acho que é bem fácil para a criança, né? Abre a porta, a criança sai, expande, que é uma beleza. Bem fácil. Quando você precisa contrair, eu acho que essa é uma sacada para quem tem criança pequena, todas as idades, mas quanto menor, mais isso funciona. Você precisa fazer todo um movimento para ir trazendo essa criança, e canta música, e lava a mão, e arruma a sala, fecha a cortina, vai fazendo até que a criança... Esse movimento é importante, que é o tal do movimento do pêndulo, né? E a gente vai fazendo uma inspiração e expiração durante todo o dia da criança, né? Mas aí a Juliana falou de ritmo e de rotina também. Isso eu acho super legal. Primeiro, tem sempre uma sequência no dia, né? Isso é uma rotina. E a criança fica segura com essa rotina. Ela sabe o que vem depois. Ela sabe que ela vai fazer uma atividade dentro e vai brincar. Depois que ela brincar, ela vai voltar para comer. Depois que ela comer, ela vai brincar de novo, né? E aí, você falou que tem o finalzinho ali que fica no escurinho, você faz o verso de ir embora e eles vão embora, né? E aí você acaba ensinando para a criança, sem precisar falar nada, o que vem depois. Isso dá uma tranquilidade, uma segurança para a criança, né? O exemplo que eu gosto de usar é se a Juliana acorda muito mal-humorada um dia, resolve pôr as crianças, em vez de fazer a pintura que faz no começo, coloca no escurinho e faz o verso da saída e não chega pai nenhum depois, né? A criança entendeu, escurinho, verso da saída, cadê meu pai? Acabou a escola, ninguém vai conseguir fazer mais nada ali, né? As crianças vão ter que ir embora. Então é uma forma de ensinar. Aí você falou da rotina do dia, você falou de uma rotina semanal. Cada dia da semana você tem uma atividade diferente, né? E depois do fim de semana que todo mundo descansa. Então só aí a gente está vendo vários ritmos e várias rotinas, porque se a gente pensar no dia, tem o dia todo de atividade, seria uma expansão, e a noite contração. Dentro dessa expansão você faz várias expansões e várias contrações. Durante a semana, segunda a sexta você expande, sábado e domingo, teoricamente, você dá uma contraída. Acho que, não sei se os pais conseguem fazer isso em casa, mas teoricamente é para a gente fazer isso, pelo menos os adultos e as crianças maiores, né? Queria saber se tem alguma dúvida, se a Juliana quer completar alguma coisa em relação ao que eu falei. Eu queria só fazer uma observação. Que as crianças, quando chegam na segunda-feira, elas chegam totalmente para fora, né, agitadas. E então
Aí esse caminho vai seguindo, né? Segunda, terça, na quinta-feira, na quarta-feira já começa a ficar redondinho, na quinta lindo, sexta super dentro do ritmo. Aí chega no sábado, aí a família sai da rotina, sai do ritmo, e aí a gente tem um trabalho na segunda para colocar, né? As crianças. E é importante frisar que, não eu falei brincando aqui, mas só que é tão importante porque o ritmo traz segurança para a criança, né? Então eles vão ficando muito mais harmônicos durante a semana na escola, porque eles estão se sentindo seguros com essa Uhum. rotina que é estabelecida entre a escola e também no ambiente da casa. Então, tudo bem, não tem problema sair dessa rotina, né, de fim de semana, mas tentar estabelecer alguns horários, né, um novo ritmo dentro desse fim de semana em casa, com a família. Um Que às ritmo um vezes é pouquinho diferente. muita expansão, né? Falta contração, e é isso que deixa as crianças agitadas. E aí, quem nunca viveu uma situação dessa, vai para uma festinha, você vai para uma festa, esses buffets que usam bastante agora, que tem um monte de coisa que deixa a criança extremamente agitada, excitada, muito para fora, uma expansão absurda, né? E é muito interessante você ver, porque vai chegando do meio para o fim da festa, as crianças vão começando, algumas literalmente a surtar, vão ficando irritadas, começam a chorar sem motivo, quer comer, não quer ir embora, não quer, mas quer brincar também não. Isso mostra que ela expandiu tanto que ultrapassou o limite dela, a gente não percebeu a hora que ela precisava dar uma... Para um pouquinho, vamos ali fora, respira, come um pouquinho e volta, para poder fazer esse movimento, né? Então eu gosto de usar esse exemplo também, que eu acho que é um pouco disso, né, Juliana? Nessa festa que deixou expandir tanto, e às vezes no fim de semana a gente acaba fazendo isso, né? Não é maldade, não é má vontade dos pais de fazer, às vezes é falta de conhecer. E eu acho que também não é fácil fazer um negócio desse, né? Conseguir manter esse ritmo de contração e expansão, tem que ter muita consciência e muita persistência para conseguir manter isso em casa, né? Por isso que eu gosto de falar sobre isso, ainda mais nessa época de quarentena, né? Eu acho que pode ser que eu consiga ajudar algumas pessoas a pensar um pouquinho a respeito disso. Mais alguma coisa em relação a isso? Queria fazer uma observação. E não é só para as crianças do primeiro setênio, né? Isso vale para as crianças do segundo setênio também. Isso. Porque a gente pode estabelecer uma fim de semana, então um dia vai ser muita expansão, eu vou na casa da avó, eu vou numa festa, tá tudo bem. Aí no domingo dá uma recolhida, porque para as crianças que do segundo setênio, que vão receber um outro alimento, elas precisam de uma maior concentração para desenvolver uma atividade da professora, esse aprendizado, né? Isso é importante também, que elas estejam mais tranquilas. Então, chegar numa segunda-feira, onde a professora inicia um conteúdo no segundo setênio, e a criança está totalmente para fora, agitada, ela não consegue absorver da mesma forma que ela conseguiria se estivesse mais tranquila internamente, né? Uhum. Eu acho que na criança pequena é mais fácil observar isso. E às vezes a gente não observa isso no segundo setênio, porque a criança já consegue compensar de alguma forma e talvez não demonstre tanto isso, né? Mas no segundo setênio, a escola Waldorf mantém esse ritmo. Tem uma atividade dentro, tem uma atividade fora, tem uma atividade que é muito intelectual, muito neurosensorial, aí tem outra que é mais física, mais de estimular a parte metabólica de extremidades, né? Isso é a mesma coisa do pêndulo, vai ajudando a criança a fazer essa flexibilidade e se adaptar aos extremos com mais facilidade, né? Então, isso aí é algo importante, esse pensamento é importante porque a gente vive na nossa sociedade um estímulo à expansão total o tempo inteiro, né? E quando alguém vira e fala assim, nossa, vou ficar mais recolhidinho em casa, todo mundo olha e fala, nossa, você está doente? Não, eu só quero ficar sozinho, eu só quero ficar comigo um pouquinho, né? Isso é bem interessante, a gente precisa desse movimento também. Posso continuar? Ninguém tem pergunta até agora? Não? Beleza. Não, até agora não. Vou continuar e se tiver difícil, vocês me interrompam. Tá? Eu quero falar um pouquinho de antroposofez agora, já que a gente está
fazendo esse encontro. Alguém falou que fez perguntas para mim. Eu não achei. Gostaria de saber sobre a alimentação que auxilia no ritmo e sobre os hormônios que o médico mencionou. Na verdade, eu falei dos hormônios, a gente tem hormônios durante o dia que ajudam a gente a acordar, a despertar. Um deles é o cortisol, que é parecido com o predicin, a cortisona, que muitas crianças precisam usar na clínica pediátrica. O cortisol faz a gente acordar e despertar. E à noite tem o predomínio de outros tipos de hormônio que fazem a gente ter essa baixa de energia e querer descansar. Tá? Um deles é a melatonina, que tem tanta gente que está usando aí para ajudar a dormir. E é interessante falar um pouquinho aqui que a melatonina ela tem relação com a luz. Tá? Então, se a gente aproveita o sol, a gente entra em contato com os ritmos da natureza, a gente ajuda nessa produção, nessa secreção fisiológica da melatonina que vai ajudar a gente a dormir. Então, durante o dia, que a gente tome um pouquinho de sol, ainda mais nessa quarentena, quem puder fazer isso. Tá? E à noite, diminuir as luzes para poder ter essa secreção legal dos hormônios. Tá? Deixa eu até ver qual foi a outra pergunta. Eu não entendi sobre a alimentação que auxilia no ritmo. Podia elaborar, Renata, um pouquinho mais essa pergunta, por favor? Eu vou responder a pergunta dela e vou passar para frente. Eu vou ler, se por acaso não puder ler, você me fala, Renata. Ela escreveu aqui para mim: meu filho dorme depois do almoço e quando acorda continua interiorizado e demora para se abrir e brincar. Quer ficar vendo TV. Gostaria de auxílio para ajudá-lo a voltar a se expandir após a soneca. Eu acho que aí entra alguns aspectos muito individuais e tem criança, a maioria das crianças expande com muita facilidade. Tá? Outras já contraem com mais facilidade. Então aí a gente tem que olhar para entender um pouquinho quem é essa criança e como que você está fazendo isso. Tá? Porque se vira um hábito assistir a TV depois que acorda dessa soneca, tá? Tem que ver a idade dele também, né? Que você não falou aqui para mim. Podia me falar quantos anos ele tem. Se começa a virar um hábito, acordou, às vezes a gente acorda meio mole, está com aquela preguicinha, 4 anos. Está com aquela preguicinha, então vamos ligar a televisão para ver se passa. A tendência é a gente, TV dá uma hipnotizada, estimula pra caramba, mas o corpo fica parado. Então, se existe esse hábito de estar acordando, não estar conseguindo e assistir TV, pode ser que fique 1 hora lá na TV, porque é o efeito que a TV faz. Mas aí a gente tem que ver se não tem alguma outra coisa que aí o legal seria individualizar numa consulta, porque às vezes tem algumas outras coisas que está precisando dar uma ajudinha aqui ou ali, tá? Na parte do corpo dele, que eu vou até explicar um pouquinho agora como que a antroposofia vê o corpo do ser humano, tá? E aí, entrando nisso aqui, às vezes ele tem algum desajuste, não significa que é uma doença, mas algum desajuste nesses corpos que eu vou falar agora, e talvez a ajuda que ele precise seja aí, tá? Para a antroposofia, o que a gente tem? Acho que a maioria das pessoas já ouviu isso, a maioria dos pais, porque está na escola Waldorf, mas eu vou explicar, tentar explicar de uma forma simples, isso não é nada simples, para que todo mundo me acompanhe. O Steiner trouxe para a gente que o nosso corpo é dividido em corpo físico, em corpo etérico, corpo astral e o eu. Vou tentar explicar cada um. O corpo físico é a parte mineral do nosso corpo, a gente compartilha com o reino mineral, a gente pesa, mede, palpa, isso aí não preciso muito explicar. O que é o corpo etérico? É o que a gente compartilha com o reino vegetal, tá? É a vitalidade em nós, seria a nossa parte líquida do organismo, tá? E tem a ver com nascimento, crescimento, a reprodução e, para a antroposofia, isso tem uma relação com a saúde. E eu queria que vocês
ficassem, pinça aí o corpo etérico, que eu vou precisar dele daqui a pouco. Corpo astral é o que a gente compartilha com o reino animal. No reino animal a gente já tem uma vida de relação, então a gente se relaciona com os outros, tem instintos, tem simpatia, tem antipatia. Isso aí tem muito a ver, a grande parte da psicologia nossa está aí no corpo astral. Não é só isso, mas está aí também. E o eu é o que é exclusivo humano, é o que me dá a minha individualidade, é que eu sei que eu sou eu, né? Animal, cachorro, se a gente soltar os cachorros juntos, eles vão ser cachorros, né? Vaca é sempre vaca, lobo é sempre lobo. E ser humano, nós todos somos seres humanos e cada um é tão individual e é quase como se cada um de nós fosse uma espécie diferente. E quem traz isso é o eu. O eu traz autoconsciência. Então eu quero que vocês guardem bonitinho o corpo astral e guardem bonitinho o eu, que eu quero falar uma coisa bem importante dos dois. Tá? Falei do corpo astral, que seria o representante do reino vegetal em nós. Então, vou puxar esse gancho para a gente observar um pouquinho o reino vegetal num país onde a gente tenha as 4 estações bem definidas. Tá? E a gente vai conseguir ver ritmo e rotina aí. No verão, a planta está no auge da vitalidade dela, cheia de folha. Chega o outono, as folhas começam a cair, ela começa o processo de recolhimento. E no inverno, é o máximo de recolhimento. Só galho, você olha para a árvore, aparenta até que ela está morta. Vai chegando a primavera, começa a brotar, e ela volta para o verão no máximo dela. A gente vê aí que a natureza faz isso. O reino vegetal está muito nessa coisa da rotina e do ritmo. A gente tem a rotina, o ritmo de expansão e contração aqui, e temos a rotina de ir repetindo as estações do ano, todo ano a gente repete aquilo ali. Tá? Por que eu estou falando isso? Quando a gente tem uma rotina bem estabelecida e um ritmo bem estabelecido, nosso corpo etérico fica bem estimulado. Tá? E eu acabei de dizer que é o corpo da saúde para a medicina antroposófica. Tá? Então, a gente consegue estimular o nosso corpo etérico com ritmos adequados e com rotinas adequadas, a gente vai ter muito mais saúde do que se a gente dormir cada dia no horário, acordar cada dia no horário, comer cada dia, ou tem dia que não comer, né? Eu tenho uma amiga, ela me ligou hoje, 2h30 da tarde, estou tomando meu café da manhã, né? Totalmente sem rotina. E é uma pessoa que acaba se desgastando muito mais. A vitalidade dela é menor um pouquinho, né? Com certeza. E eu falei aqui do corpo astral, desculpa, do corpo etérico, e queria puxar o ganchinho do eu também. Né? O que a antroposofia fala? Que nós temos 3 setênios para poder ir desenvolvendo esses 4 corpos aí, e com mais ou menos 21 anos, esse eu está pronto para atuar no corpo. Tá pronto para atuar no mundo. O que isso significa? As crianças têm uma pontinha da unha do eu atuando nelas. Tá? Tem um pouquinho de eu, porque se não tiver eu, não é ser humano. Tá? Mas ele não tem uma atuação plena. E o eu é a autoconsciência, é o que me ajuda a tomar decisões, a fazer escolhas. Tá? Então, o que eu estou falando? Expliquei tudo isso para mostrar que a criança não consegue ter escolhas conscientes. Então, ela não vai ouvir essa palestra e falar assim, nossa, como é importante ter ritmo e rotina, eu vou começar a dormir todo dia no mesmo horário. Não tem jeito da criança fazer isso. Tá? Então, é importante de vocês, pais, ouvirem isso, entenderem isso, colocarem a rotina e o ritmo na vida de vocês. Eu acho sempre isso, de vocês primeiro. Na hora que vocês entenderem e sentirem a importância no corpo da rotina que vocês colocaram para vocês e do ritmo, aí vocês vão conseguir colocar para eles. Principalmente se na família não teve muita rotina, não teve muito ritmo, é difícil conseguir colocar para as crianças isso e colocar para si mesmo. Mas na hora que a gente coloca para a gente ver a diferença que isso causa, a gente consegue colocar para eles também. Vamos lá. Eu falei do ritmo e da rotina,
só para sintetizar, tá? O que eu entendo de por que a rotina é importante, tá? A rotina, numa criança pequenininha, você consegue ensinar ela sem explicar verbalmente. A criança ainda não está apta para entender. Você dá tranquilidade e segurança para crianças e adultos, para todo mundo. A rotina faz isso. O ritmo traz flexibilidade e jogo de cintura. Você vai estar bem tanto na contração quanto na expansão. Você vai conhecer os dois lados e conseguir caminhar no meio, porque o caminho no meio, dizem quase todas as linhas, que é o caminho da saúde, tá? E aí, se você pensar ritmo e rotina juntos, tá? Aí é o quadro ideal, né? Se você tem um estímulo adequado no corpo astral com ritmo e com rotina, e isso vai gerar saúde física e saúde psíquica, emocional, tá? Eu não sei se isso ficou claro, eu queria, se não ficou claro, vocês fizessem perguntas agora, para a gente poder continuar. Vamos lá. Eu acho que Ficou ninguém claro. mandou por enquanto. Eu acho que ficou claro. Vamos lá. Eu vou falar. Chegou alguém. Cheguei atrasada. Ellen Eduarda, de Minas Gerais. Vamos lá. Eu posso ficar falando um monte de coisa. Esse encontro está sendo gravado e sendo enviado para os e-mails. Ok. Então, Ellen perguntou se o cantar faz parte de direcionar a criança em um ritmo de contração. Na verdade, o que eu vejo... Ellen Eduarda, que entrou atrasada, posso, no final, se não tiver pergunta, te explicar, porque realmente é bem difícil de entender, mas a gente já avançou um tanto aqui, e aí eu posso te explicar mais para frente. A Ellen perguntou, Ellen Fogo, perguntou se o cantar faz parte de direcionar a criança em um ritmo de contração. Como eu entendo, tá? A contração, a expansão é muito fácil, tá? Você pode também fazer um cantar para expandir, tá? Se é um cantar que está na hora de brincar no parque, você pode fazer isso. Só que é muito mais fácil, né? Geralmente você abre a porta e fala vai, a criança expande. Então a música vai dando essa ideia da criança que ela precisa se reorganizar e voltar. Eu vejo dentro do consultório, é muito interessante, né? As crianças que não estão em escola Waldorf, que não tem essa coisa do cantar para contrair, do cantar para recolher o brinquedo, né? Às vezes é uma dificuldade, e aí tá lá, tem muito brinquedo no consultório, a criança está brincando, e a mãe fica, vamos, guarda o brinquedo, guarda o brinquedo. E aí a criança não quer guardar, porque a criança está na expansão, está brincando. E as mães começam a cantar, a criança entende e o cantar, acho que direciona, dá um start para a criança ir recolhendo. Então, não é só o cantar, é o cantar e a atividade de fazer, né? Você já vai fazendo, vai guardando os brinquedos, você vai recolhendo. E isso aí ajuda a criança a se recolher. Deixa eu ler aqui outra pergunta. O estímulo à contração seria com atividades mais dirigidas. A duração das atividades de expansão afetam nessa dificuldade de voltar à contração? Vamos lá. O estímulo à contração seria com atividades dirigidas? Normalmente sim, por causa daquilo que eu falei. A criança não tem ainda a capacidade de falar assim, opa, me excedi. Tá? Eu estou tendo falha na energia aqui em casa. Se eu sumir, você já sabe o que é, está piscando a luz. Não vai sumir, você vai ficar aí. Eu já tive problema com a internet ontem e hoje eu resolvi o problema da internet, só falta cair a energia agora. Então, me perdi, tá piscando aqui, eu me perdi.
Você me ajuda nas perguntas? Ajudo. Era sobre a duração das atividades de expansão Não, foi afeto. antes. O estímulo, a contração, seria com atividades mais dirigidas, eu acho que sim. Por causa disso, criança pequena não tem essa capacidade de entender, eu me excedi, né? Eu fui brincar no parque, fiquei 1 hora brincando no parque, nossa, estou super agitado, então agora eu vou contrair. Então, realmente precisa ser dirigida e não precisa avisar para a criança, olha, agora é hora de ficar quieto. Você vai fazendo, você vai pegando a criança e vai colocando ela. Uma criança maior, você pode até falar, olha, vamos lá, vai fazendo, não sei o quê, uma criança de segundo setênio, vai recolhendo suas coisas, vamos lá, mas uma criança pequenininha é pegando pelas beiradas, comendo pelas beiradas mesmo, não indo direto, porque senão você não vai conseguir. A outra pergunta... A duração das atividades de expansão afetam nessa dificuldade de voltar à contração? Sim, você tem, eu acho que depende muito da criança e depende muito da idade. Quanto menor a criança, para mim, depois se eu estiver falando besteira, a Juliana me corrige, as outras professoras que estiverem falando aí que estão com criança fazendo isso todo dia. E eu, apesar de ter conhecimento, não tenho essa prática, né? Mas o que eu entendo é a criança, quanto menor a criança, menor o tempo que você pode deixar ela fazer isso. A expansão durar um pouquinho menos, a contração durar menos, porque ela tem menos resistência a ficar muito tempo, tanto na contração quanto na expansão. Mas agora não tenha dúvida, expandiu demais, durou muito tempo, tem que ficar de olho. Na hora que a criança começar a sair um pouquinho, ficou um pouco irritada, opa, vai lá e muda, está em expansão, vamos fazer a contração. Ou está em contração, começou a ficar chatinha, vamos fazer a expansão. Tá? É muito perceber o que a criança está falando para você. Professoras, tem alguma coisa a dizer? Doutor Edson, tudo bem? É a Carol que está falando. Oi, Carol. Tudo jóia? Oi, Carol, tudo bem? Agora que eu te vi. Quanto tempo, né? Muito tempo. Eu queria fazer um comentário. Perguntaram sobre a música, né? Sobre o cantar. Isso. E sobre o que o cantar leva, né? O cantar pode levar para uma expansão, para uma contração. E eu acho que um ponto importante entre o movimento de contração e expansão, dentro desse ritmo ao longo do dia, e eu acho que esse ponto ele é um dos primordiais, é a transição. Eu consegui transitar de uma contração para uma expansão e vice-versa, é aí que está a grande tarefa nossa, né? Como adultos que conduzem as crianças. Justamente por conta do que o Dr. Edson tem falado, que a criança ela faz as vivências e ela precisa desse contorno do adulto que vai fazer essas margens e vai direcioná-la para aquilo que ela precisa naquele momento. Então, a gente tem que detectar isso e fazer esse caminho com ela e conduzindo ela. Então, o cantar, ele é uma ferramenta de transição. A gente usa muito isso na escola e isso pode ser muito utilizado em casa, desde que faça sentido e da forma como faz sentido para esse adulto que está conduzindo a criança, né? Então, existem outras formas de fazer essa transição também. Mas eu posso, como o Dr. Edson falou, dentro de da forma como eu conduzo esse cantar, eu posso conduzir para uma contração ou para uma expansão. Geralmente a gente usa o cantar para contrair, porque a gente consegue, com o ritmo da nossa voz, criar uma harmonização daquele ambiente e fazer com que as coisas vão se acalmando, né? E aí a criança entra nessa calma e ela consegue fluir naquilo. E quando o meu cantar pode trazer uma expansão, principalmente se eu entro com movimentos expansivos ao longo dessa cantoria. E aí a criança entra nessa movimentação que a leva para onde? Para fora, para a expansão. Então, levem o canto como essa ferramenta muito útil. E se a gente conseguir usar ela um pouquinho, ela vai ser muito favorável para a nossa rotina no dia a dia, e em casa também. Com certeza. Obrigado, Carol. Falou muito bonito. Vamos lá, eu vou contar um exemplo de uma contração que foi feita num dia que eu estava numa escola
Waldorf. Eu fui num período da tarde, então era um jardim de infância e as idades bastante misturadas lá. Não tem esse ritmo tão marcado quanto da manhã, é o contraturno. E as crianças estavam, cheguei no parque, eu fui observar a criança que estava com uma queixa de que estava com problemas de socialização no parque. E estava aquela bagunça. E criança sobe no trepa-trepa, e areia para lá, e panela para cá. De repente a professora vem e toca um gongo. Na hora que ela tocou o gongo, todas as crianças saíram correndo, fizeram uma fila. Não teve música nenhuma. As crianças chegavam e ficavam. Fazia só com a mão. E eu fiquei daquele jeito, né? O que é isso? Cada criança mostra um número, não entendi o que era. Fui atrás da professora. Ela falou que eles fazem fila para contar para a professora quantos brinquedos eles vão guardar. E aí, depois que eles falam para a professora, eles saem guardando o brinquedo. Acabaram de guardar quantos brinquedos eles falaram, vão lavar a mão, vão entrar para tomar o lanche. Tá? É um movimento de contração feito sem música. Tá? Que é o que a Carol falou agora. Dá para a gente fazer com música de outras formas muito variadas. Aí as professoras fazem isso de uma forma magistral. Tem um monte de recurso aí. E eu não vou falar muito, porque elas falam muito melhor do que eu. Se precisarem, vocês perguntem para ela, que elas vão ajudar vocês. Outra pergunta, Eri. Boa noite. Eu gostaria que o doutor falasse um pouco sobre como manter o ritmo nesse momento de isolamento. Estou sentindo muita dificuldade com isso. Tá. Vamos falar. Era o que eu ia entrar agora. Tá? Tem um negócio muito... Fazia parte do que eu tinha preparado para falar para vocês, então vamos lá. Né? Eu já falei que a sociedade estimula que a gente fique no extremo da expansão o tempo todo. Tá? É no computador, é na televisão, é trabalhando, tem que ligar a luz, estudar até muito tarde, e produzir até muito tarde, dormir. Tem muita gente, eu já ouvi, não sei para que a gente precisa dormir, já ouvi isso várias vezes. Não gosto de dormir, eu queria fazer um monte de coisa. Você está no extremo da expansão. Né? Quando a gente está no extremo de expansão, tá? A gente está perdendo o ritmo. O corpo consegue segurar isso por um tempo, mas existe uma grande chance da gente adoecer aí. O que eu acho que está acontecendo agora nessa quarentena, nós estamos sendo obrigados a contrair. Tá? Eu acho isso difícil, é uma dificuldade muito grande, mas a gente pode encarar isso como uma oportunidade de crescimento. Pelo menos para mim está sendo muito interessante. Né? A gente está sendo obrigado a olhar para dentro de nós, olhar para dentro da família, olhar para dentro dos relacionamentos, né? Olhar para dentro da sua casa e às vezes nem sempre ver coisa que você gosta tanto. Né? Por isso que eu acho que é tão difícil. Agora, a pergunta de como manter ritmo e rotina. Tá? Eu acho que isso é uma questão de entendimento da importância disso e começar a ter organização. Eu estava conversando, foi com a Juliana, né? Juliana, hoje. Conversei com as duas, com a Juliana e com a Eri, não sei qual das duas eu falei. Eu estou falando de ritmo e rotina para vocês, mas vou dar minha cara a tapa. Entrei na quarentena, o consultório diminuiu o movimento e eu fiquei 1, 2 semanas assim mais perdido do que segue em tiroteio e não fiquei bem, não. Eu fiquei muito triste. Né? Eu não estava bem. E eu moro sozinho, fiquei sozinho dentro da minha casa. Deu 1 semana, eu já estava querendo subir nas paredes e não sabia o que fazer. E eu não quero trazer a discussão para cá, mas eu acredito que é importante a gente fazer quarentena mesmo nesse momento. Então, eu estou saindo para atender uma criança que precisa, alguma urgência, e estou saindo para o mercado, é isso que eu faço. Né? Quando que eu consegui restabelecer a minha sanidade emocional? Tá? Foi quando eu decidi que todos os dias de manhã eu ia limpar alguma coisa da minha casa, aí eu ia almoçar, depois do almoço eu atendo as crianças que eu preciso atender, estudo, faço coisas mais do trabalho, e à noite aí eu faço o que eu quiser. Se eu quiser assistir uma série eu vou, se eu quiser conversar com algum amigo pelo WhatsApp, Zoom, Skype, que seja, eu faço. E isso me ajudou muito, e eu estou mantendo o ritmo segunda a sexta. Eu faço isso. Sábado e domingo eu faço o que eu quiser.
Eu também acho que isso é importante para não ficar aquela coisa tão maçante, né? Então, o que eu pensei, né? Quando eu moro sozinho, às vezes eu falo algumas coisas que parecem difíceis de colocar numa família, mas eu acho que não. Se vocês conseguirem colocar para vocês, é muito interessante. Ó, apareceu uma mensagem aqui que eu vou ler. Aqui em casa, sempre tiramos o pijama ao acordar. Ajuda muito no ritmo. São coisas pequenas que eu realmente acho que ajudam. Então, acordar, arrumar a cama e colocar tarefa para todo mundo, né? A mulher tem tarefa, o marido tem tarefa, as crianças têm tarefa. Cada um no que consegue fazer. Arrumar a cama, lavar uma louça para as crianças, varrer um chão, alguma coisa pequena, mas que todo mundo vai fazer isso. E ter horário para fazer as coisas, né? Arrumar horário para acordar, vamos fazer essas coisas e tentar manter as tarefas, né? Para criança pequena, vai fazer coisinha, mas para criança maior, você até conversa e discute essas tarefas com ela, tá? Precisa ser feito, você vai ajudar na casa, você vai lavar a louça depois do almoço, não sei, eu tô criando aqui, tá? E a Traude, você me tirou concentração, Traude. E manter, de repente começar com coisas pequenas, uma de cada vez. E pensar que você vai colocar o ritmo com a rotina, colocar os dois juntos. Então, é fazer uma tarefa que às vezes é obrigação, para depois, estou falando principalmente para as crianças, né? Colocar a tarefa, depois uma tarefa que não é agradável, depois a criança sabe que vai ter um brincar, alguma coisa que ela gosta, tá? Vai fazer a tarefa de casa, está tendo tarefa? Como é que está a escola no fundamental? Tá, né? Então, tem atividades da escola, então tem a hora, vai fazer de tal hora a tal hora. A criança sabe disso. E depois de tal hora a tal hora, ela vai fazer o que vocês combinaram, né? Então, eu acho que é muito importante. Tem aquela coisa de tem hora que nós vamos fazer a atividade todos juntos, né? Vamos sentar e vamos jogar alguma coisa. Inventa alguma coisa, ou vamos bater papo, ou vamos fazer coisas juntos. E tem hora que vai fazer cada um a sua coisa sozinho. E tentar montar isso durante o dia, né? Deixa eu ver o que a Traude colocou aqui. Primeiro, refeições e sono, né? Eu acho fundamental manter horário de refeição e horário de sono, né? Eu já estou pensando um pouquinho lá na frente, de manter mesmo as atividades diárias, porque quando a gente não tenho nada para fazer, eu vou acordar, vou assistir televisão, na hora que der vontade eu vou e como. Chega uma hora, aquilo fica tão sem sentido, a gente fica tão entristecido, sem motivo de fazer as coisas, que aí vai deixando. Isso para os adultos. Você imagina para a criança. A criança dá uma piradinha, né? Chegou uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Bárbara, você me mandou uma privada aqui. Eu posso ler sua mensagem? Pode. Tá, vamos lá. Que a Bárbara mandou para mim, ó. Aqui temos alternado os cuidados com as crianças. A cada 3 horas, um dos adultos fica responsável pelas crianças. Tem sido muito bom para todos. A partir das 18, ficamos todos juntos até a hora de dormir. Tem sido muito bom para a sanidade de todos. Vou ler do Marcelo e da Giovana também, tudo bem? Quarentena. Rapidinho. Gente, se vocês quiserem mandar uma pergunta que é para todo mundo, aí vocês mandam aqui para eu ler para ele, que daí facilita. Melhor. E se for uma coisa particular, daí vocês mandam para ele, que daí ele não lê o nome das pessoas e as perguntas que são para todo mundo ele pode responder abertamente, pode ser? E aqui, ó, mas foi interessante porque eles estão mandando o relato deles. Eu acho bem legal fazer isso, para a gente poder compartilhar, né? Giovanni e Marcelo, a quarentena começou difícil aqui, mas depois que adotamos uma rotina, os meninos estão se divertindo e parecem estar de férias. Porém, Pedro Henrique, de 8 anos,
come loucamente, Francisco de Sines começou a levar as coisas à boca o tempo inteiro, incontrolado. Acreditamos que seja o momento, mas como melhorar o ritmo e a rotina para aliviar essas tensões invisíveis? Então, eu acho as tensões invisíveis estão aí para todo mundo, né? Então, para nós, tem um monte de gente que tem me acessado, as crianças estão tendo alguns comportamentos que a gente não costuma encontrar, né? Aquela criança não costuma ter. E... Uau, você me apertou, hein, Giovana? Vamos pensar aqui. Como melhorar o ritmo e rotina para aliviar essas tensões invisíveis? Eu acho que teria que pensar em alguma coisa mais individualizada para vocês, né? Primeiro, eu acho que as crianças precisam saber do que está acontecendo, né? Com 5 e 8 anos já dá para saber, mas saber não precisa saber, morrer não sei quanto, está piorando a curva. Eu acho que isso aí a gente não precisa contar, mas precisa saber que está acontecendo alguma coisa, até porque fica todo mundo trancado em casa, não está vendo a avó e a avó, né? Não está vendo os coleguinhas, não vai para a escola. Mas evitar. O que eu tenho feito na minha rotina? Não tenho ficado ligado em notícia. Eu vou lá, seleciono um momento do dia que eu acho que vai ser legal, dou uma geral e encerro, tá? Porque eu também acho que se os pais começam a entrar na coisa de querer saber tudo, e o que aconteceu no norte, no nordeste, o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil e fora do Brasil, e se passa o dia inteiro desse jeito, vai gerando uma ansiedade interna nos pais, e as crianças com certeza captam isso aí de alguma forma, tá? Então eu acho que não sei se eu estou sendo muito genérico, mas eu acho que uma das formas de tentar evitar isso é sintetizar para as crianças as informações que a gente sabe e sintetizar, inclusive, para a gente. Tá? Tem um panorama geral, uma vez por dia, e acabou, vamos mudar de assunto, vamos fazer outras coisas. Não sei se eu respondi, Giovana. Tem aqui, ó, dicas de atividades manuais para os pequenos. Tem alguma dica? Tá. Atividades manuais para os pequenos. Porque, assim, isso aí boa pergunta. Nem achei isso aí. Na internet, tem um monte de coisinhas que você pode pegar para... Eu estava olhando hoje o Pezinho Vírgula, acho que todo mundo deve conhecer, eu já ouviu falar. Ele tem algumas coisas de jogos aí para as crianças um pouquinho maiores, né? Para os bem pequenininhos, eu acho que acaba sendo trabalho manual, aquarela, pintura, giz, aquarela mesmo. Mas tem muita coisa. Legal, essa pergunta a Carol poderia complementar a resposta dele. Natasha Canuto. Eu estou meio perdido com as perguntas aqui. Carol, quer Carol, você tá aí? complementar, Carol? Sou eu, Carol Serra? Isso, é você, Carol Serra, com dicas de atividades manuais para os pequenos. Isso. Tá. Faça isso que você me ajuda bem. Existem uma série de atividades, né, que as crianças podem realizar. Cada criança, de acordo com a sua idade. Uma boa atividade que acho que todo mundo tem esse recurso são os desenhos. Desenho livre, né? Desenho com giz de cera, deixar a criança colocar ali no papel, ela, dependendo da criança, ela é capaz de ficar muito tempo naquilo, né? Realizar alguma coisa, construir algo, tem acontecido muito aqui em casa, a gente tem que reinventar algumas coisas, disponibilizar papéis, disponibilizar caixas de papelão, e alguns materiais que, dependendo da idade, a criança já pode manipular para criar a sua atividade manual, também pode ser muito interessante. Na escola, a gente trabalha com a lã, a criança menor consegue já realizar, a partir dos 4 anos, um novelo, fazer um pequeno pompom. Então, isso é um exemplo do que a gente realiza na escola. Porém, pode exigir um pouco dos pais de algum conhecimento. Então, como o Dr. Edson falou, às vezes a gente pode ir em busca desse conhecimento para a gente poder
conseguir realizar com as crianças. A massinha, massa de modelar. Então, quando eu levo a criança para essa mão para modelar também, eu posso fazer uma massa com a criança em algum momento, uma massa caseira. Eu posso ter diversos tipos de massa ou algumas coisas que disponibilizam isso também. É uma atividade que pode ser bem legal com as crianças. Vamos ver. A criança pequena não pode ter medo de sujeira, né? Isso. Brincar na terra, brincar com areia, quem tem essa possibilidade pode ser bem bacana também. Trabalhar com as cores, as tintas. A gente na escola tem esse privilégio de ter aquarelas e de conduzir as crianças nesse processo. Em casa a gente tem outros materiais e outras possibilidades dentro disso também, né? Tem outros tipos de tintas e texturas que a gente pode disponibilizar. Então, tem uma diversidade aí de coisas. Se alguma outra professora quiser também dar algumas dicas aí, pode ir. Obrigada. Vamos lá, então, ó, tá surgindo um monte de coisa aqui. Postaram o que eu falei do paizinho vírgula, tá aqui, fazer pão, eu acho que é interessante, e tem um negócio bem legal que eu gosto de falar, essa coisa de fazer pão com as crianças dá um significado tão diferente para o pão, né? Na escola eles fazem isso, mas eu falo sempre do mesmo exemplo. A minha avó fazia bolo para mim. Então, bolo para mim era um negócio, era carinho, não é um bolo. Eu adoro bolo. Aí vim morar sozinho aqui em Campinas, 500 quilômetros da minha avó. E ninguém fazia bolo para mim. Eu pegava, ia na padaria, comprava bolo. Não era a mesma coisa. Eu fiquei insistindo até aprender a fazer bolo. Aprendi a fazer bolo sozinho. Porque eu adorava fazer o bolo. Tem um significado de carinho para mim mesmo, né? Quando a gente faz um pão com a criança, e a criança dá um significado por fazer o pão, você traz um significado, talvez o fazer o pão é melhor do que o próprio pão, né? Eu acho isso muito bonito. Doutor, tem uma filha de 5 anos que quando não tira uma soneca de tarde fica insuportável. Às 16, porém, quando dorme à tarde resiste demais para dormir à noite. Estou confusa. Pode falar sobre a importância desse sono à tarde? Minha amiga, eu também tenho uma monstrinha que se não dorme, ó... Eu acho que quando a criança não dorme à tarde e fica irritada é porque ela realmente está precisando, né? E não sei como é que você está tentando conduzir isso, né? Mas às vezes, nem que seja um descanso depois do almoço, né? Ajudar a criança a dar uma contraída depois do almoço, fica quietinha lá, fica junto com ela. Às vezes a criança vai dormir, às vezes ela vai conseguir só dar uma descansada e não ficar tão irritada assim, tá? Mas eu acho que tudo é a forma de conduzir. Todo mundo descansa depois do almoço, entra com a rotina. Comeu, limpou a cozinha, vamos todo mundo descansar, 15 minutos que seja. Quem sabe nessa hora ela não vai conseguir ou descansar e não ficar tão irritada, ou dar uma dormida. É o jeito de testar, tem que testar, não tem muito uma fórmula fechada para isso. Outra pergunta aqui. Gostaria de saber sobre o ritmo dentro da manifestação da raiva. Há um ciclo? Como auxiliar a criança a exprimir a raiva de maneira saudável? Vamos lá. Se há um ritmo para exprimir a raiva, eu preciso pensar um pouquinho, porque na verdade a raiva é um sentimento que gera, que traz aquela coisa muito metabólica, que sobe e que isso depende muito da criança. A criança às vezes precisa dar aquela vomitada, tá? Não consigo ver um ritmo aí, uma coisa que eu acho que isso é muito individual, um sentimento que gera essa reação nela, que explode como um vulcão, né? E como ajudar, eu acho que aí depende muito da situação, né? Eu acho que quando a criança está com raiva, depende da idade, depende do que está acontecendo, né? Muitas vezes deixa pôr a sua raiva. Você está com raiva, fica aí quietinha, põe toda a sua raiva para fora. Você não precisa falar isso para a criança, mas agir dessa forma, tá? Depois que melhorar a sua
Se conseguir pôr tudo para fora, a gente vai conversar de novo. Não dá para tirar, tá muito pesado. Aqui, Lê, tem produto de limpeza, aqui não é lugar. Tá? Então, eu acho que funciona muito assim. Tá? Você deixa a criança extravasar, é óbvio. Tem que ver o que ela está fazendo, né? Se ela não está querendo quebrar as coisas e tudo, mas normalmente chapa para fora e na hora que baixar, aí você vai e conversa com a criança. Uma criança maior, você já consegue virar para ela e falar assim, você está brava, na hora que você acalmar, a gente conversa de novo. E aí depois ir conversando. É uma questão de educação. Raiva é um negócio que é tão instintivo que às vezes é difícil de a gente controlar. Até adultos controlarem a raiva, né? Quanto mais uma criança. E é só fazer uma observação. Eu acho que precisa ver de onde está vindo essa raiva, né? Porque não é normal, né, estar sempre, né, com essa raiva. Então precisa ver como está essa rotina da criança, né, como está o ritmo. Ela está se movimentando bastante para extravasar? De repente, se ela mora no apartamento, então o que ela precisa fazer? A mãe pode estimular dançando, né? Porque às vezes está faltando essa expansão. E aí a criança vai virando uma panela de pressão. Aí ela explode com raiva. Então dá uma observada, né? Como é que está esse ritmo da casa. Então, propor para crianças alguns desafios. Se você quiser buscar lá no vídeo da Ecoara, a professora Carla, de Educação Física, ela mora em apartamento, e ela criou alguns desafios para as crianças, né, para os filhos. E esses desafios também ajudam a criança a fazer esse movimento, essa expansão. Usou cadeiras, pula corda dentro do apartamento, então tudo isso ajuda a liberar um pouquinho. E às vezes, eu não sei quem é a criança, qual a idade, mas pode ajudar bastante essa questão da expansão, né? Colocar para fora realmente, se exercitando, cantando, pulando, tá bom? E tem que ver todo um contexto, né? Uhum. Tinha que a gente detalhar um pouquinho mais para poder entender e dar uma resposta mais efetiva. Mas eu estou lendo, enquanto você estava respondendo, Liliana, eu estou lendo um monte de coisa que o pessoal colocou aqui, eu estou achando bem interessante, eu acho que vale a pena ler um pouquinho, né? Aqui em casa a quarentena está sendo muito benéfica em relação à definição do lugar de cada um na família. As meninas incorporaram muito bem as funções de cada uma, como alimentar o cachorro, arrumar a mesa, cama, ajudar a lavar a roupa. Culinária funciona muito bem também. Eu acho que são essas coisas do dia a dia que a gente, se for estabelecendo como rotinas e tentar fazer essa coisa do ritmo também, vão ajudar bastante. As crianças estão gostando de cuidar das plantas, colocar lentilha e feijão no algodão, isso é da minha época. Ver crescer e cuidar delas. Isso aqui é bem legal também, ó. Famílias que estão com dificuldade de estabelecer o ritmo da quarentena, uma boa meta é estabelecer os horários das refeições. 3 refeições, café da manhã, almoço e janta, e com todo mundo na mesa, com televisão desligada. Eu acho que isso é legal, tá? Porque a gente consegue reunir, aproveitar esse momento que está todo mundo dentro de casa, a gente reunir todo mundo junto, e é uma hora de compartilhar, de estar todo mundo unido ali. Tá. O que mais, pessoal? De perguntas, era isso que eu tinha aqui. Eu não sei se as pessoas têm mais alguma. Tem como ter acesso a essas atividades propostas pela professora de educação física? Professora Carla? Oi. Olha, tem como ter acesso a essas atividades propostas pelo professor de educação física? Quais atividades é que são dadas na escola? Não sei. Esse vídeo que a Ju falou que está no Instagram da Ecoara? É o vídeo, né? As atividades que eu sugeri. É o vídeo, Carla. O vídeo ele foi postado no IGTV do Instagram da Ecoara. Eu falo um pouquinho sobre, e tem um vídeo que eu fiz dos meus filhos aqui em casa brincando, montei um circuito para eles com cadeiras, elástico, cabo de vassoura. Eu tenho perna de pau em casa. Foi bem legal a perna de pau, porque os dois conseguiram andar, inclusive eles estão dançando em cima da perna de pau. O meu pequeno de 5 anos também conseguiu, então foi
Foi bem legal. Tem um videozinho lá, acho que vale a pena dar uma olhada. Vamos lá. Não estou conseguindo ver aqui. O doutor falou de atividades para crianças maiores. Poderia falar novamente, pois não entendi. Então, na verdade, quem que fez a pergunta? Angélica Garcia. Angélica. Angélica, tem algumas atividades, alguém postou aí no Paizinho, vírgula, eu vi isso hoje. Tem um monte de coisa que você pode procura aí no chat, você vai ver. Alguém já postou aí. Paizinho, vírgula. Se você jogar Paizinho, vírgula, você entra no site, tem Instagram. E ele, na quarentena, colocou um monte de atividade que você pode fazer com as crianças, né? Então, coisa muito simples, com papel e caneta, joguinhos, tipo o jogo da velha. Tá? E ele fez algumas coisas, alguns jogos que eu conheci, não lembrava mais, e outros que eu achei muito interessante o que ele faz. Aí é criança um pouquinho maior, né? Não dá para fazer com os de 4, 5 anos, mas tem tipo batalha naval, tem as corridas com caneta, tem umas ideias bem legais ali. Vamos lá. Eu estou querendo, enquanto refeição é movimento de contração, certo? A gente espera que a refeição seja um momento de contração, sim, né? Todo mundo sentado, você pode conversar, você pode rir, brincar, mas você está concentrado, quietinho aqui. Então, a refeição é para ser contração, sim. E chegou uma para mim perguntando, doutor, gostaria de saber como recuperar a vitalidade. Então, uma das formas de recuperar a vitalidade é estimular esse corpo etérico, tá? Então, a gente fazendo o ritmo e a rotina direitinho, você conseguir ter uma boa noite de sono, né? Existe aquela tal da higiene do sono que todo mundo já deve ter ouvido, né? Não adianta a gente estar aqui na frente do computador até 9h30, nossa, bateu o sono, desliga tudo e deita. Provavelmente a gente não vai conseguir dormir, né? A gente tem que diminuir as luzes, fazer movimentos onde a gente vá fazendo o movimento de contração, não querer fazer de uma vez, né? Então, se você conseguir ter uma qualidade de sono bom, uma quantidade de sono legal, fazer as refeições e começar a fazer a regra mesmo, rotina e ritmo, tá? Isso já ajuda a melhorar bastante a vitalidade, tá? Aproveitando, tomar um solzinho, né? Quem pode tomar sol, tomar 10, 15 minutos de sol antes das 10 da manhã, vai ajudar também, porque ativar essa luz externa aqui dentro, tá? Isso também ajuda bastante. Tem aqui, tenho muita dificuldade em fazer a minha filha, Catarina, de 3 anos, dormir à tarde durante a quarentena na escola. Ela sempre dormia no carro logo depois de sair. Aquela pergunta da contração, né? Tá. Após o almoço. Então, se é um hábito, o problema é esse. Provavelmente já tinha o hábito, funciona na escola de um jeito, funciona em casa de outro. E normalmente é assim, né? A escola é escola, casa é outra coisa. Geralmente o que se faz na escola a gente não consegue muito fazer em casa. Mas provavelmente virou um hábito dela dormir dentro do carro depois. E aí, se você não está conseguindo fazer isso, talvez tentar achar uma outra forma que vire um hábito dela dormir, para poder fazer ela ver se ela dorme depois do almoço. Tá? Tem 3 anos que ela está sempre dormindo desse jeito no carro, acho que vai ter que mudar o esquema e fazer isso. Ainda estou com dúvidas sobre o ritmo. Devemos ficar atentos ao movimento deles e ajudar a conduzir. Quando se irritam, fazer a transição. Ou devemos fazer isso de uma forma mais dirigida, com horários certos para cada polo, como na escola? Eu acho que se você tem tempo de observar, você pode deixar a coisa fazer mais orgânica e ajudando a conduzir para um polo e outro, se você tem esse tempo, essa disponibilidade, né? Caso você não tenha e também tenha que encaixar isso dentro do seu dia, você não precisa fazer um horário marcado, mas você fazer mais ou menos, vou chutar um tempo aí, tá? Porque isso também varia de pessoa para pessoa, de idade para idade, mas a 1 hora
de contração, 1 hora de expansão. Você fazer mais ou menos isso, se isso couber na sua rotina, sim. Tá? Mas para quem tem disponibilidade, eu acho que dá para ir sentindo a criança e fazendo de acordo com a necessidade dela. Moema está pedindo... Quer que eu faça aqui uma pergunta? Poderia trazer novamente a distinção entre o ritmo e a rotina? Brevemente, é o que Moema está pedindo. Sim, tá. O doutor falou do corpo etérico, que corresponde à saúde. É que tem muito a ver com o ritmo. Quando uma criança tem asma, rinite, pode ter uma relação com o ritmo? Tá, vou responder, vou voltar ao ritmo e à rotina, depois eu respondo essa. Né? Uma breve, a Ellen também, Ellen e Eduardo, eu acho, né, que chegou atrasada. Rotina é aquela coisa rígida. Tem hora para acordar, tem hora para dormir, hora para comer. Sempre funciona desse jeito. Tá? É uma coisa bem mecânica. E ritmo é quando você consegue de um extremo ao outro, tá? E fazendo um movimento para ir de um extremo ao outro, que é o que a gente está falando de contração e de expansão. Tá? Então, eu colocar um ritmo no meu dia é eu conseguir acordar e fazer uma caminhada, se eu pudesse hoje. Né? Vamos fazer de conta que a gente está podendo sair de casa. Eu acordo, faço uma caminhada, depois da caminhada eu vou fazer uma leitura, alguma coisa assim, no caso do adulto. Né? Aí depois eu vou abrir o computador e vou fazer uma reunião virtual. Depois eu vou parar, vou almoçar, vou tirar uma soneca, algo desse jeito. Isso é o ritmo, você conseguir fazer as duas coisas. Né? Porque a gente não consegue entender direito, porque isso caiu fora do nosso dia a dia. Né? A gente tem sido chamado para expandir o tempo inteiro. Acordo, vou fazer a caminhada, eu chego, tomo um banho, já saio para trabalhar, já faço a reunião, já almoço rapidinho, porque eu tenho que voltar. Eu não paro hora nenhuma para estar comigo mesmo para fazer a contração. Então, o ritmo seria isso. E, como a Carol Serra disse, e é muito importante, a gente tem que prestar atenção no movimento de um para o outro. Tá? Não é, estou fazendo uma coisa aqui agitada, agora vou descansar. Para um pouquinho, volta. A gente não consegue, não tem essa tecla de liga, desliga. A gente precisa fazer o movimento. Por isso que eu estava falando da higiene do sono. A higiene do sono é uma forma de você ir fazendo esse movimento para fazer a contração. Você tem uma aí? Chegou para mim e para você. Pode falar, pode ler. Tá. Tenho dificuldade para respirar corretamente. Muitas vezes me pego segurando a respiração. O que devo fazer? Tá. E eu acho que tem essa e tem a outra que veio privada para mim. Tá. Uma criança que tem asma, rinite, pode ter relação com o ritmo. Né? Eu acho que asma e rinite entram outras coisas aí. Com certeza o ritmo vai ajudar. É uma coisa a mais que te ajuda a compensar essa asma e rinite, mas não é que ela está com o ritmo fora de ordem. Eu falei de corpo físico, etérico, astral e eu, e geralmente é a interação entre eles que está descompensada na asma e na rinite. Né? Agora, quem não está conseguindo respirar, está segurando muito, provavelmente está muito ansioso. Tá? Tem que ver o que está acontecendo com você, se você está muito para fora, provavelmente é isso, ou muito para dentro, né? E talvez dar uma diminuída nas coisas que você está vendo. Eu não sei se você está assim por causa do que está acontecendo com a gente agora do coronavírus, mas se for, dá uma reduzida no que você vê de fora e aí ajudar. Meditação ajuda, yoga ajuda e tem alguns exercícios de respiração que você pode procurar que vão ajudar bastante. Quando a gente consegue equilibrar a respiração, normalmente a gente dá uma relaxada e a ansiedade passa. Quer que eu leia uma? Eu tenho várias ainda aqui. Pode ler. Doutor, muitas pessoas têm relatado que têm deixado as crianças ficarem um pouco nas telas, pois é muito difícil por conta do isolamento. Você indica uma quantidade de horas e quais os melhores horários para que essas telas sejam liberadas? Então, eu acho que se a gente conseguisse ficar sem as telas, seria maravilhoso.
tá? Mas eu acho que numa quarentena realmente está difícil ficar sem elas. O que eu acho é que se você for ver, a orientação é chamada de atividade sedentária. Atividade sedentária seria qualquer videogame, tablet, televisão, computador. Tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda no máximo 2 horas por dia, que eu acho muito. Eu acho muito 2 horas por dia. Tá? Quanto menor a criança, menor o tempo que ela deve ficar ali. Os horários, tá? Eu acho que sempre longe dos horários de sono. Tá? Não adianta falar assim, nossa, são 6 horas, está escurecendo, eu vou fazer janta, vou ligar a TV para as crianças ficarem quietinhas para dar tempo de eu fazer janta. Tá? E aí, elas ficam das 6 às 7, 7 e meia, 8 horas vão dormir. Elas ficaram super excitadas com aquele monte de movimento e luz, e cor, e som vindo ali, dificilmente elas conseguirem desligar rápido. Tá? Então, eu acho que tem que ser longe dos momentos em que a criança precisa dormir. E o tempo, eu acho que aí tem que controlar o que a criança está assistindo, e o tempo varia da sua rotina, mas eu, de verdade, vou falar uma coisa com cuidado aqui. Acho que 1 hora de TV por dia, e olha lá, hein? Talvez seja muito para criança. Como saber se estamos exagerando nas regras? Não sei se dá para a gente saber. A longo prazo, a criança começar a ficar ou muito irritada ou muito enrijecida. Tá? Tem que tomar cuidado com regra. Tá? A regra seria a rotina, tem que vir junto com o ritmo, que é uma coisa mais maleável. Uma coisa precisa compensar um pouco a outra. Né? Porque se for só a regra, tem que cumprir. 8 horas vai acordar. 8h15 tem que tomar café, porque 8h30 você vai tomar sol, porque 9 horas vai ter que fazer tarefa. Aí você está exagerando com certeza. Então tem que tomar cuidado um pouquinho com a rigidez, porque a criança vai responder, vai ficar irritada ou vai ficar muito endurecida. Alguma dica para ter paciência para lidar com a necessidade das crianças por atenção em meio a tantas demandas? Elas não querem fazer as atividades sozinhos, querem atenção o tempo todo. Uhum. Vamos lá. Alguma dica, porque está muito na moda agora. Como é que chama Me ajuda, Eri. O quê? Eu esqueci o nome do que está super na moda agora. E agora? Eu esqueci. Comunicação não violenta. Ah, Comunicação não sim, violenta. sim, Você sim. consegue ouvir e entender os motivos das crianças? Eu não sei, eu posso estar dando uma resposta que não se encaixa porque você me perguntou. Tá? Mas o que eu vejo muito quando as crianças são muito demandantes, geralmente os adultos não estão conseguindo ver o que elas precisam. Tá? Ou então estão tão ocupados com as coisas que tem que fazer, tá? Que vão lá e falam assim, então tá, vamos fazer, faz isso, e vai lá correndo e faz outra coisa, ou está respondendo um WhatsApp, ou está tentando fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, e a criança exige da gente que a gente esteja com ela de corpo e alma. A gente tem que estar junto com a criança para conseguir satisfazer ela, porque aí entra, eu já ouvi isso demais, o que não importa a quantidade de tempo que você fica com ela, importa a qualidade. Eu acho que quando a gente fica com os filhos com qualidade, é que a gente fica de verdade. Eu estou ali para brincar com meu filho, eu vou brincar com meu filho, eu não vou responder WhatsApp, eu não vou fazer comida nessa hora, eu vou fazer tarefa com meu filho, então eu vou sentar para fazer tarefa com meu filho enquanto não acabar. Eu não vou sair daqui. Talvez seja isso que a gente consiga fazer para eles demandarem menos. Eu recebi alguns aqui. Espera aí. Me perguntaram se gostaria de saber se a homeopatia ajuda no ritmo, tá? Em algum sentido, sim, tá? Eu acho que o ritmo tem que ser os adultos ajudando a colocar o ritmo nas crianças e pode ter uma ajuda da medicina antroposófica ou da homeopatia, sim. Mas aí é uma ajuda, porque o ritmo tem que ser o ritmo colocado pelos adultos. Você tem alguma aí? Tem. Nossa, cadê aqui?
Durante os tantos home office, o que fazer para ajudar os pequenos nesse momento? Tenho uma filha de 1 ano e 7 meses. Uhum. Pois é. E aí a questão é essa, né? O home office, muitas vezes você faz o home office, é muito difícil fazer home office, eu tenho feito algumas consultas através do Zoom, mas aí eu marco, né? O negócio é que quando são reuniões e o escritório está funcionando e precisa fazer o negócio funcionar naquele horário, às vezes é difícil, mas tentar organizar, tipo, parte do dia vai ficar por conta de fazer isso e tentar parte do dia dar atenção para ela, né? Mas aí você vai precisar, como ela é muito pequena, você vai precisar de alguém para te ajudar, revezar com o marido. Acho que é uma questão de tudo de tentar organizar. Esse momento exige muito do adulto, dos pais, porque eles é que vão ter que organizar a rotina. Estava conversando com a Juliana, ela falou até que escreveu no papel a rotina que ela ia fazer na casa dela para o negócio poder se concretizar, né? Eu acho que talvez seja isso. Colocar no papel ajuda um pouco e ver se você consegue manejar essas reuniões aí junto com o marido para ver quem consegue cuidar. Cada hora um vai ter que cuidar, né? Essa idade não tem jeito. Como argumentar com a criança do 2º setênio sobre o sono da noite e não de dia? Ou seja, por que dormir à noite e não de dia? Tá. Não tem muita coisa para argumentar com a criança do 2º setênio. Depende da idade. Que idade que a criança tem? É interessante você falar isso para mim, porque muda muito aí. Quem foi que perguntou? Acho que Moema. foi a Moema. Moema podia falar para a gente qual que é a idade da criança. 13 anos. O negócio é que 13 anos já está praticamente no 3º setênio, né? E adolescente é difícil da gente convencer mesmo, tá? Então, a primeira coisa se os pais trocam o dia pela noite, ninguém vai conseguir convencer esse adolescente a dormir de noite. Começa daí. Provavelmente vocês não estão fazendo isso, mas é importante ser muito verdadeiro com o filho. Não adianta falar para você dormir à noite, né? Tem que dormir às 9 horas, mas eu vou dormir meia-noite. Isso não funciona para o adolescente, né? E tem uma coisa que você quer argumentar com ele, a história é a seguinte, ainda mais adolescente que está crescendo, o hormônio do crescimento, ele é secretado principalmente depois das 10 da noite, se a gente estiver dormindo. Tá? Então, alguém que está passando a noite acordado dormindo de dia, com o tempo a secreção do hormônio do crescimento pode estar menor e assim você pode argumentar com ele. Pode ser que ele cresça menos, ele tenha uma altura menor se ele persistir por isso. Uma quarentena que dure muito tempo e ele começar a fazer isso a quarentena inteira é uma das formas de argumentar que isso não é mentira. Tá? Minha filha de 8 anos sempre foi de ajudar em casa, agora depois do tempo no isolamento, ela está bem irritada, não quer ajudar. Converso, peço, brinco, mando e ela fala que não quer, que eu sou mandona. Eu fico nervosa e não sei como agir. Uhum. Nessa idade eu falo sempre para as mães que a gente tem que dar um pouquinho de responsabilidade para a criança. Tá? Falar com cuidado porque fica parecendo que é castigo e recompensa, mas não é isso. Tá? Eu estou combinando com você. Você vai fazer algo que seria uma obrigação sua para você ter algum benefício, como se fosse um salário, o trabalho e o salário. Tá? Você arruma sua cama todo dia para sexta-feira a gente poder comer McDonald's. Só um exemplo besta. Algo desse jeito. Tá? Se você consegue conversar com ela desse jeito, olha, tá todo mundo na mesma situação, né? E tem essas coisas que você precisa fazer e assim você pode usufruir disso, tá? E fazer um combinado que você possa cumprir, né? Para ela poder dar valor também, né? Eu estou fazendo aquilo, estou fazendo isso que é meio chato, eu não gosto de fazer, né? Mas olha que legal, depois tem isso que eu posso fazer porque eu fiz a parte chata, agora eu vou ter a parte boa para usufruir. Eu acho que é uma alternativa.
Sobre saber quando está exagerando nas regras, minha filha de 5 anos demonstra uma preocupação sobre estar obedecendo. Me pergunta no final do dia se ela obedeceu. Será que isso é um sinal de exagero em regras? Pode ser, mas tem um perfil. Algumas crianças têm esse perfil, né? De obedecer, de querer. Às vezes é uma forma de agradar. Nossa, eu agradei meu pai e minha mãe, se eu obedeci. Tem isso também. Então, você pode devolver a pergunta para ela. Ela quer perguntar, eu obedeci? O que você acha? Aí, não sei. Então, vamos pensar comigo. Né? Fazer uma coisinha assim com ela. Fala para mim o que você acha. Não sei. Eu também não sei. Eu quero saber o que você acha. Eu acho uma coisa. Vamos ver o que você acha. Alguma coisa simples. Tá? Não puxada muito, porque ela tem só 5 anos. Mas pode ser um excesso de regra, mas pode ser o perfil da criança também. Doutor, minha filha de 5 anos e 11 meses está com o primeiro dentinho mole. Esse momento também pode refletir no comportamento dela? Por exemplo, ter mais irritabilidade? Não, o dente nessa idade caindo não traz irritabilidade, não é um momento que eu vejo dentro do consultório que as crianças ficam diferentes porque o dente está caindo. Inclusive, até o contrário, ficam super orgulhosas mexendo no dente lá. Tá? Eu acho que pode ser mais do momento que a gente está vivendo do que um problema dela específico. Doutor, indica algum medicamento antroposófico para esse momento? Olha, para os adultos, uma das coisas que vocês podem tomar é o Estressdorum. Vocês compram em qualquer farmácia, né? Farmácia grande. Tá? O Estressdorum todo mundo pode tomar. Ele ajuda a dar uma centradinha, 1 a 2 comprimidos de manhã e de tarde. Os adultos todos podem tomar. Ó, aqui para mim acabou. Se eu perdi a pergunta de alguém, por favor, escreva aí de novo. Ixi, chegou uma. Doutor, aqui em casa são as crianças que estão ditando o ritmo para nós pais. Meus filhos de 3 e 4 anos acordam 5h30, 6 horas da manhã, e nós não estamos conseguindo acompanhar. Sei que é importante acordar junto com o sol. Esses 28 dias de rotina, funciona para adultos também? Então, a questão é essa, né? A rotina e o ritmo, como eu disse, estimulam o corpo etérico. Essas rotinas viram hábitos quando a gente consegue impregnar o nosso corpo etérico, e o tempo dele é 28 dias. Então, é pelo menos 28 dias para qualquer pessoa, no mínimo. Pode ser mais. Tá? Se é uma coisa, você está mudando um ritmo que está arraigado, que é muito antigo, pode ser que você precise de mais tempo insistindo nele para que ele entre. E o Ansiodoron? O Ansiodoron pode ser usado. Tá? É que depende muito de como a pessoa está. Né? Mas eu acho que essa coisa, o Estressdoron agora, ele dá uma centrada. Eu acho que o Ansiodoron às vezes ajuda mais para dormir. E durante o dia você usar o Estressdoron para dar aquela equilibradinha. Aqui eu acho que foi isso. Foi agora. Ninguém mandou mais nada. 9h30 já, né? 9h30. Ó, alguém perguntou aqui. Eu estou tomando briófilo todo dia. Briófilo pode pôr na caixa d'água também, né? A homeopatia está sugerindo cânfora. Eu sou médico antroposófico, eu não conheço homeopatia. Então, cânfora, eu não sei falar nada a respeito. Mas vamos lá. 9h30, você acha que a gente pode encerrar? Acho que sim. Não tem mais perguntas, né? Tá bom, Muito bom. espero que eu tenha ajudado. Que bom. Ó, Daniela. Foi ótimo, amei. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de falar disso. Estou à disposição para fazer outras. Caso a escola tenha espaço, estou disponível para fazer outras conversas. Tá? E é isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Aqui, ó, estou ótimo, obrigada, gostamos muito, adorei, obrigada, gratidão, obrigada, doutor, muito bom, obrigada, muito obrigada.
Eu que agradeço, obrigado. Parabéns pela iniciativa, sempre maravilhoso, gratidão, adorei, grata, gratidão, incrível, obrigada, muito obrigada, obrigada. Vamos falar sobre cabeça grande e cabeça pequena na próxima? É uma Tô pergunta dentro. Até a próxima, gratidão, foi ótimo, obrigada. Eu queria falar uma coisinha. Eu assim, já ouvi falar, a gente já discutiu bastante com professores, e tem um exemplo que eu acho bem bacana, que uma criança sem ritmo é a mesma coisa que como se a criança estivesse sentindo falta de ar o tempo inteiro. Então, para vocês verem como o ritmo é tão importante, né? Então, ficar com falta de ar é algo que sufoca. E esse é a criança sem ritmo, tá bom? Legal. Aprendi mais uma, vou falar esse exemplo na próxima, adorei. Tá bom. Aqui, ó, gostaria de repetir o remedinho antroposófico, se puder escrever para eu anotar. Ansiodoron ou os três doron, né? Os três doron, 1 a 2 comprimidos, manhã e tarde. Pronto. Saiu aí no chat? Em Natal não tem médico antroposófico, eu queria saber se está... Eu não entendi a pergunta. A Traude. Eu mandei, peraí, eu mandei privado para... Estava privado aqui para alguém. Pronto. Eu acho que já até mandaram um link ali também, ó, de onde comprar. Eu não entendi aqui. Hilária, aqui em Natal não tem médico antroposófico e queria saber se está à disponibilidade. Se sim, posso entrar em contato. Obrigado, Hilária. Se você atende online? Sim, eu tenho atendido, Hilária. Tenho atendido online. Deixa eu achar. Vamos lá. Vamos esperar. Febre. Vamos lá. Mais alguma coisa? Consulta à distância, pessoal. Obrigada, gente. Eu agradeço muito, eu gostei muito. A primeira experiência no Zoom. E podemos fazer outras, caso essa quarentena dure, a escola não volte, se vocês quiserem, tiverem disponibilidade, porque eu sei que é difícil organizar, divulgar, e está todo mundo parado até 9h30, quase 10 horas da noite fazendo isso, mas estou à disposição. Não se ofereça que eu chamo. Pode chamar. Gente, boa noite. A gente vai gravar a palestra e vai mandar para o link pro e-mail de todo mundo que se cadastrou, tá bom? Obrigada, até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada.